Queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes 11, versículo 1. É um texto bem conhecido. Se você tem aí no seu celular, na sua Bíblia. Minha versão aqui diz assim, ó: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Só isso aqui. Senhor, que a Tua palavra possa produzir fruto no nosso coração, possa falar no nosso coração, possa agir em nós, nos transformar, Pai, gerar transformação no nosso interior, Pai, possa cair numa terra boa e produzir frutos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, versículo tão pequeno, né? Mas enquanto eu estava lendo isso essa semana, o Senhor começou a falar muito comigo sobre esse versículo aqui, óbvio, sobre muitos outros que tem a ver, né? Mas aqui tem alguns elementos importantes aqui, né? Embora seja pequeno, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E aí eu comecei a pesquisar para tentar saber ali o contexto histórico, né? E aí eu descobri ali que, na verdade, Salomão ali, que escreve Eclesiastes, ele estava descrevendo qual era a estratégia de semeadura ali no Egito, né? Não sei quantos já foram no Egito ou já viram o mapa do Egito, mas o Egito é conhecido por ser um lugar muito seco, né? De muita seca. E a única fonte de vida que tem lá é o rio Nilo. É um rio que cruza, né? Ele vem da Etiópia, vai passando e desemboca. O último lugar que ele passa é o Egito até ele chegar no mar, né? E é a única fonte de vida ali. E só tem vida realmente nas margens do Nilo, né? As margens do Nilo são conhecidas por lugares assim, né? Bonitos, com muitas árvores e tal. E ali existia uma estratégia de semeadura naquele tempo ali, né? E eles tinham que fazer, era mais ou menos 2 quilômetros de distância de uma margem até a outra. E eles aravam as margens, né? Era um sistema um pouco diferente do que a gente conhece. Então eles iam lá nas margens dos rios, preparavam aquela terra toda para receber a semente. Preparava e ajeitava e faziam buracos bem fundos para que as sementes podiam cair em lugares fundos. Por quê? O que acontecia? E acontece até hoje. As chuvas caem, tem uma temporada de chuva muito forte, o rio transborda e ele alcança esse lugar todo, assim, né, que foi arado, né, e ele se esparrama e bastante por ali. E só então todo mundo vinha e semeava. Pegava a semente e jogava naquelas águas. Você não sabia aonde ia cair, como ia cair, aonde ia brotar, de que maneira ia brotar. Mas eles tinham uma certeza que todo mundo vinha fazendo isso a vida inteira e sempre deu certo. É interessante isso, né? Eles não questionavam muito, né? Assim, mas por que eu jogo na água aqui se eu já posso jogar direto na terra, né? Mas essa era uma estratégia que existia, não sei de quando isso veio, mas Salomão aqui está falando como algo que era conhecido para eles. Olha só, vocês não têm a fé de que se você jogar a semente nas águas transbordantes do rio Nilo, quando o rio Nilo enxugar e voltar às suas águas normais, isso vai produzir, e no tempo certo vai chegar, e depois de algum tempo vai brotar. Então isso para eles era natural, eles conheciam essa linguagem, né? E para a gente isso é um absurdo, né? Como é que eu vou jogar, eu vou esperar a chuva cair e inundar, vou jogar a semente, não sei onde ela vai, para onde ela vai, né? Mas o fato é que até hoje eles fazem assim, ali naquela região, e as sementes elas iam encontrando o seu lugar, porque a terra tinha sido preparada, né? E foi aí que o Senhor começou a falar comigo, assim, muitas coisas, né? Eu anotei algumas coisas aqui. A gente vê alguns elementos nesse texto aqui, ó. Ele vê o pão, né, ou a semente ali, ou a gente vê o semeador, o terreno e a água, ou o rio ali, né? Basicamente, o versículo fala só disso. E Salomão, ele começa a comparar esse processo de semeadura e colheita com a vida do homem, né? Ele fala muito de generosidade, fala muito de sabedoria, de conhecimento, de buscar a vontade de Deus. E
Mas ali ele estava falando que só existe semeadura e colheita e multiplicação se tudo isso for colocado nas águas, né? Lançado nas águas. Está falando assim, olha, vocês não lançam a semente, o pão sobre as águas e depois vocês colhem, vocês não sabem como, da mesma maneira na vida de vocês, né? Vocês devem lançar sobre as águas do Espírito, lançar sobre o Senhor e crer que o Senhor no tempo certo vai trazer de volta. E aí eu coloquei aqui algumas atitudes que o semeador, ou eu, você, devemos ter. Uma coisa interessante desse versículo que é o seguinte, ó. Atire o pão sobre as águas e depois, não sei como está na sua versão, mas a minha diz assim, depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Então, tem alguns desafios também no meio disso, né? Um deles é a paciência, né? Para a gente esperar esse tempo todo. Não é muito fácil. Mas eu botei aqui algumas atitudes que a gente deve ter. O primeiro, trabalhar a terra. Eles tinham que deixar a terra apropriada para receber a semente. E o nosso coração é da mesma maneira, né? A gente tem que estar disponível, disposto a trabalhar a terra. O Senhor, Ele se encarrega de trabalhar ela, mas tem algo que nós precisamos fazer. Não sei, alguém aqui já limpou terreno? Já capinou terreno? Aí, ó, eu sabia que o Reginaldo ia levantar a mão. Marcelo aí, ó. Mas a gente já deu uma geral às vezes, né? Tipo assim, vamos lá pegar uma garagem, né? A gente fez isso há um tempo atrás no storage do Marcelo. Vamos dar uma geral lá no storage, né? Aí chega lá e tira coisa, tira lixo, né? E tem muita coisa que a gente tem que fazer para quem vai arrumar depois chegar e poder organizar as coisas. Você acha que a Tice vai chegar lá e ficar tirando tudo? Ela fala, Marcelo, limpa aquela sujeira lá, arranca aquilo tudo que tem lá, que eu vou lá e deixar tudo bonito. Mais ou menos assim. O Senhor espera que a gente comece a arrancar nas margens do nosso coração, na terra do nosso coração, arrancar lixo, arrancar coisas presas, coisas antigas, né? E a gente tem que estar disponível, disposto a fazer isso, né? Senhor, eu estou aqui disposto, Senhor. Eu quero semear, eu quero colher o que vem do Senhor. E eu sei que tem um processo que começa com trabalhar a terra, né? E o que o Senhor espera disso? Que a gente comece a trabalhar a terra. A gente chegue lá naquela bagunça. A Déia me conhece. Eu fico burro na bagunça. Eu me emburreço. Eu olho a bagunça, eu não sei como. Assim, eu não tenho esse dom, né? Não é o meu dom. Mas aí chega alguém que fala assim, ó, você começa arrancando tudo aqui. Aí eu vou lá e arranco, né? Eu só obedeço. Fala assim, amor, me fala o que eu faço aqui, que eu não sei por onde começar. Ela vai lá, aqui, ó, você tira isso, pode... Eu vou. Aí eu começo a tirar. Naquilo que eu estou tirando, de repente, olho para o outro lado, já está um negócio bonito. Como é que você fez isso, essa mágica? O negócio está arrumado, organizado, né? E o Senhor, Ele faz mais ou menos dessa maneira. Ele espera que a gente comece a tirar aquilo que a gente consegue tirar, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente consegue arrancar, ou deixar de fazer também, né? Vamos deixar de fazer sujeira nesse terreno, vamos deixar de acumular coisas velhas, né, no nosso coração. Vamos deixar de acumular rancor, coisas do passado. Vamos começar a arrancar as raízes mortas, né? Vamos deixar isso embora. Joga ali no rio do Nilo, deixa ele embora, porque o Senhor vai começar a trabalhar essa terra de uma maneira poderosa. Ele vai começar a enviar chuva, Ele vai começar a enviar tudo aquilo que precisa. Então, a primeira atitude que nós temos que tomar aqui, né, é de trabalhar a terra. Você lembra daquela parábola das sementes, né? O Senhor fala que o semeador saiu a semear, e aí ele semeia numa terra, mas aí ela tinha muito espinho, então começa a crescer, é sufocado pelos espinhos, e aí cai numa terra dura, também não adianta nada, até que cai numa terra preparada, fofa, né? Prontinha para receber, e ali ela produz fruto. Da mesma maneira, o Senhor espera que a gente prepare o nosso coração para que a semente, porque a semente é lançada, o Senhor derrama sobre nós, né? Amém. Próximo aqui, ó, que está ali também nesse que a gente leu. Próxima atitude é de generosidade ou desprendimento. Se você for ler depois todos os versículos, ele está falando muito de generosidade. Ele fala, olha, compartilha o que você tem com 2, com 3, com 5, com 6, com 7, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe quando o Senhor vai te levar. Compartilha o que você tem.
e compartilha com abundância. E isso é tremendo, porque a palavra, em vários lugares, ela fala da colheita na medida daquilo que você semeou, né? E isso é em tudo, não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens. Você pode aplicar isso para bens e dinheiro também. Mas, assim, aquilo que você tem investido na vida de alguém, na vida do seu irmão, na vida do seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seu casamento. Quantas coisas a gente, às vezes, para porque a gente não tem visto fruto, não tem visto nada, e fala, não, eu vou parar de semear nesse negócio aqui. Desiste no meio do caminho, né? E às vezes a gente tem que começar a preparar o terreno. Às vezes a gente tem que voltar, dar um step back, né? Vamos preparar o terreno, vamos começar de novo. Sempre é tempo de começar de novo. Então começa de novo. E o que eu vou fazer agora? Com essa terra que eu acabei de trabalhar, eu vou começar a semear de novo. E semear com abundância. Se antes eu semeei e não deu certo, agora eu vou semear, mas vou semear mais. Vou semear com mais vontade, com mais generosidade. 2 Coríntios 9:6 fala assim, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Aquilo que o Senhor nos confia, ele precisa ser cuidado e compartilhado, né? Porque o Senhor nos confia o pão, nos confia o sustento, nos confia a semente. E às vezes é difícil a gente discernir o que é pão, o que é semente, né? A gente pega ali, recebe aquilo. E o Senhor espera que a gente busque, Senhor, o que é para eu me alimentar, me sustentar com isso, e o que é para eu semear. Isso em tudo, gente, em tudo na nossa vida. Aquilo que você sabe de Deus, ele deve ser compartilhado. Aquilo que você conhece do Senhor, o seu tempo. Aqui, acho que o mais difícil da gente compartilhar é o nosso tempo, né? Eu vou compartilhar meu tempo com alguém, né? É difícil, a gente tem pouco tempo aqui. Mas como é precioso quando a gente semeia o nosso tempo na vida de alguém. Isso pode produzir muitas coisas, né? Estava falando, contando até na célula que essa semana eu fui no DMV lá com a Sara, com a Vitória, que elas foram fazer a prova lá. E cheio de brasileiro ali em Pompano, né? E aí eu vi que tinha um que estava bem perdidinho ali. E aí ele pediu ajuda e tal. Ele entrou, estava muito lotado, eu não podia ficar lá dentro, fiquei do lado de fora. Aí depois eu precisei entrar para ajudar a Vitória, para assinar as coisas lá para a Vitória. E aí assinei, não sei o quê, e eu vi ele sentado ali, eu sentei do lado dele, né? Eu comecei a conversar com ele, né? E eu senti de Deus que era para eu sentar ali. Eu senti de Deus, o Senhor me falando, olha, vai ali, senta do lado dele, conversa com ele, né? E ali, assim, ele estava no momento precisando de alguém ali, para ouvir, para falar, né? E foi bom, ali naquele pouco tempo ali, eu consegui até orar com ele no meio daquele bando de coisa, né? Ele disse que vem visitar a gente aqui, não pôde estar hoje porque ele está viajando, mas a gente não pode guardar o nosso tempo só para a gente. A gente não pode deixar de semear, porque tem pessoas que o Senhor tem preparado aquela terra esperando alguém semear. Esperando um de nós aqui estar atento para falar, olha só, aquela terra já está pronta, está precisando de uma semente. Ela está precisando de um empurrãozinho ali, né? E foi bênção ali, mas no início você fica assim, poxa, mas estou cansado, né? Daqui a pouco eu tenho que ir embora, está lotado. Gente, eu fiquei 4 horas lá com elas no DMV. Para quem já passou por isso aqui sabe como é. E não resolveu tudo, né? Para resumir. Ainda vou ter que voltar mais um dia, vou pedir mais um dia de graça para o Senhor. Mas assim, se valeu para eu poder semear na vida daquele homem ali, já valeu a pena, né? Já cumpriu algum propósito. Então eu falei aqui, trabalhar a terra, generosidade e um outro ponto, paciência. Primeiro eles tinham que esperar o momento certo, né? Porque as chuvas tinham que cair para eles poderem semear. Então, aí é algo que foge do nosso controle. Ou alguém consegue fazer a dança da chuva aqui e a chuva descer. Não, isso é só Elias que conseguia fazer isso, né? Orava Eliseu. Vem aqui, ó, chuva, vem chuva, para a chuva. A gente não consegue, né? Então a gente tem que colocar diante do Senhor. Senhor, eu preparei a terra. E aí o que a gente faz? Senhor, manda a chuva. Como a gente cantou aqui, Senhor, faz chover. Está preparada a terra. Manda a chuva, Senhor. Né? E não está errado você pedir a chuva. A gente tem que aguardar
né, com paciência e pedir ao Senhor, né? Se você quiser abrir comigo em Tiago 5, 7 a 8, ali Tiago está falando para os discípulos, está falando para muita gente ali, e eles estavam, ele também já tinha repreendido ali alguns ricos, alguns que estavam ali se gabando de muita coisa, mas tinham alguns que já estavam de saco cheio da vida ali, falando, não estou aguentando mais esse pessoal aqui, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai acabar esse sofrimento aqui, essa opressão, né, do mundo? E aí aqui, Tiago 5, eu vou ler aqui, do 7 a 8. Ele fala, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ali ele está falando, olha, a providência do Senhor está chegando, mas você não pode deixar de crer, você não pode esmorecer, você não pode desanimar no meio desse processo, e nem começar a achar que tudo se perdeu, né? E ficar falando, Senhor, está demorando demais essa chuva para chegar, eu preparei tudo aqui e não está chegando, o que eu faço? Então a gente tem que ter paciência. Próximo aqui, ó, fé e confiança na palavra. E aí eu acho que são duas parecidas, né? A primeira é a paciência, é difícil a gente esperar hoje num mundo imediatista, né? Que você abre o YouTube, você tem o que eu quero. A Débora falou, né? Na sexta-feira, ela terminou de dar aula, a gente ia para a célula, ela foi lá, como fazer um bolo em 4 minutos? Achou. Fez um bolo em 4 minutos. Aí quem comeu disse se deu certo ou não deu. Mas assim, hoje você acha, né, cara? Tudo é assim, tudo é imediatamente. Você acha ali como fazer isso. Pronto. Né? Antigamente, para descobrir isso, você ligava para um, ligava para outro. E não sei, deixa eu ligar para minha avó. Aí, até você descobrir, já passou 1 hora. Né? Então a gente está acostumado com tudo imediato, né? Mas a gente precisa saber esperar no Senhor. E a fé e a confiança, né? Porque o semeador, ele lança o pão sobre as águas, mas ele não vê efeito nenhum. Ele não vê a semente caindo, ele não vê onde ela caiu, ele não vê a raiz se aprofundando, não vê nada, né? Assim, é tudo pela fé. Ele não vê germinar, não vê onde criou raízes, mas pela fé lança a semente em uma água corrente. Olha que tremendo isso. Ele não só lança a semente num lugar, ele lança a semente num rio, e o rio vai levar aquela semente que você botou, né? Aqui, ó, né? Você está vendo tudo aqui, e o Senhor está falando, ó, você pega tudo que você tem para semear agora, você vai jogar nesse rio aqui, ó. Aí você está vendo o rio indo embora, fala, eu vou jogar. Aí joga, aí você vê a semente, não vê mais a semente, né? Não vê se afunda, você vai embora. É pela fé. É a confiança na palavra do Senhor. Não sei se você lembra de alguma história aqui relacionada ao rio Nilo. O Marcelo já pregou sobre isso aqui há um tempo atrás. Mas teve uma época em que saiu uma ordem do faraó de matar todas as crianças de até 2 anos, né? Você lembra dessa história? E ali tinha a mãe de Moisés. Ela falou, não, esse aqui não vai não. Eu vou dar um jeito. Pegou ele, botou no cestinho e botou aonde? Nas margens do Nilo. Você lembra dessa história aí? Mesmo lugar aqui, ó. E aí, de repente, vem a filha do faraó. Você conhece a história? Vem, pega o bebê, cuida dele. A mãe de Moisés é chamada para amamentar. Olha isso. Lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você colherá. Olha a colheita que aquela mãe, que aquele povo teve, confiando que deixando as margens do rio, aquele bebê não só sobreviveria, mas ele seria o libertador daquele povo. Você imagina que tremendo, né? E o Senhor pode fazer da mesma maneira, né? O Senhor faz da mesma maneira com a gente. Ó, você não precisa abrir aí não, tá? Que João 7, 38 e 39 diz assim: quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui,
algo que o Senhor ministrou no meu coração também. A gente deve semear em nós também. Muitas vezes a gente semeia e pensa que a semente é só algo que a gente deve fazer na vida dos outros. E tá bom, e é isso. Ou fazer em algum lugar, de alguma maneira. Mas o que você tem semeado dentro de você? O que você tem semeado nas águas que o Senhor fez dentro de você? Porque a gente acabou de ler aqui. Aquele que crê, de dentro de nós vamos fluir rios de água viva. Ele faz com que esse rio flua. E às vezes ele espera que a gente semeie. Semeie a palavra dele. A palavra é semente. Né? Lá na parábola do semeador ele fala, a palavra, a semente é a palavra de Deus. E essa palavra sendo semeada, ela tem poder de produzir frutos em nós. Né? E nós como um rio fluir, né? E deixar essa semente correr, essa água correr, essa semente espalhar. Né? E o último ponto aqui que eu coloquei dentro desse versículo, depois você pode acrescentar mais se você quiser, mas é a consistência. Se você tiver aí com o Eclesiastes 11 aberto, vamos ler o versículo 4. Esse mesmo Eclesiastes 11, a gente leu o versículo 1, agora vamos ver o versículo 4, diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Consistência. Se o Senhor falou para você semear ali, semanalmente, mensalmente, anualmente, diariamente, não, hoje o vento vai levar para outro lugar. Hoje a semente não vai dar certo, porque a chuva tá para o lado errado. Está caindo do lado errado, tinha que cair daquela margem, está caindo aqui. Quem olha o vento, quem olha observando o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Isso é muito importante para a nossa vida em Deus. Às vezes você vai ter dias que você não está se sentindo bem, não está se sentindo forte o suficiente, mas tem algo que você pode fazer e deve fazer, que é buscar a Deus, orar, colocar diante dele suas preocupações, enfiar a palavra para dentro, né, que é o nosso alimento. E ainda que você não esteja vendo nada, você saiba que aquilo vai produzir fruto. Aquilo que você semeia em você, da palavra do Senhor, ela vai produzir fruto. E como diz aqui o Eclesiastes 1, às vezes vai demorar alguns dias. Né? Depois de muitos dias você a encontrará. Essa semente já germinando. Né? Eu lembro também aqui de um episódio eu não sei quantos assistiram o The Chosen aí, mas quando ele conta aquele episódio do paralítico com os 4 amigos, acho bem interessante, né? Você lembra a história aí, né? Um paralítico, Jesus está dentro de uma casa, a casa lotada, e o paralítico ele vê a esperança de ser curado ali com Jesus, mas ele não consegue chegar lá, porque naquela época, não sei se você lembra, não existia cadeira de roda, né? Então, ele tinha que ser levado numa maca ou alguma coisa assim. Tinha que ser conduzido por alguém. 4 amigos pegaram e falaram, não, a gente vai levar você até lá. Tentaram perfurar, não conseguiram. Aí o que eles poderiam fazer? Cara, a gente tentou. Tem uma multidão, a gente não consegue entrar. Poderiam parar por ali. Poderiam ter terminado. Falou, volta para casa, outro dia Deus passa perto da sua casa, você tenta de novo. Não, mas eles não desistiram. Eles pegaram, subiram no telhado da casa, abriram um buraco na casa, depois a gente chama o Marcelo para consertar. Desceram ele lá de cima, e Jesus olhou e falou, caramba, pela fé dos 4, aquele cara foi curado. Pela consistência daqueles 4, o paralítico andou, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não desanimar no meio do processo, né? Porque vão vir dificuldades, né? Se a gente ficar olhando aqui, né, o vento, olhando a chuva, olhando os obstáculos, a gente vai deixar passar o tempo. A gente não vai colher o que a gente deveria colher, né? Nunca desanimar ou paralisar por causa das circunstâncias. E agora,
eu vou falar aqui algo que a gente vê ali como recompensa, né, de tudo isso. Eu vou botar alguns versículos aqui. O próprio Eclesiastes 11:1, atire o pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. É uma garantia do Senhor. Deposita que você vai ter de volta, que você vai encontrar. E Deus fala muito sobre a lei da semeadura e da colheita, né? Eu vou ler uma passagem aqui que está em Marcos 10, 29 a 30. Se você quiser abrir aí. Ele fala bastante, né, de semear e colher, de todo o poder que existe, né, nessa semeadura. Marcos 10, versículos 29 e 30. Aqui, o Senhor, ele tinha recentemente repreendido um jovem rico, que estava se gabando de fazer tudo, de ser bonzão. E aí o Senhor fala para ele, então vende tudo que você tem aí, dá para os pobres e me segue. Aí o cara se entristeceu. Aí o Senhor fala, olha, vai ser mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico entrar no céu. Aí ficou todo mundo desesperado, né? O pessoal devia ter dinheiro, alguém ali, porque o pessoal começou a ficar desesperado. Mas e agora? Então, não tem salvação para mais ninguém? Né? E aí ele fala aqui, Marcos 10, 29 a 30. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Eu acho legal que ele bota no meio disso tudo aí, vai ter perseguição também, para não achar que é só, né, aquele evangelho da prosperidade só, você só vai prosperar, você semeia, você colhe, você prospera, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. É verdade, você semeia, você colhe, mas você vai ter resistência, vai ter perseguição, vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade no meio desse caminho. Não tem como fugir disso. Mas a colheita ela é certa. E diz que eu te garanto que você vai ter 100 vezes mais do que tudo que você me deu. Tudo que você deixou para me seguir. Né? Parece uma palavra muito forte. Né? Em outro momento o Senhor fala, né, que aquele que não deixar pai, mãe, não é digno dele. Né? Mas não é que o Senhor está falando você, deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa sua casa. Não, Ele está falando assim, qual é a prioridade do seu coração? Quem você tem escutado? Quem você tem buscado? A sua confiança está em quem? Né? E a nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Amém. Salmo 126, 5 e 6. Vamos ler. Também é um salmo bem conhecido. Fala assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quantas vezes a gente semeia, né, em meio a dificuldades? Aqui ele está falando isso. Olha, qual é o tempo certo da semeadura? Né? Assim, é só quando eu estou tranquilo, bem, quando está indo tudo bem, aí eu vou lá? Não. Ele está falando, às vezes você vai estar chorando, às vezes você vai estar triste, às vezes vai estar entristecido, de luto. Mas o Senhor fala, não deixe de semear. Porque você vai chorando, mas vai voltar sorrindo. Né? Vai voltar com alegria, com cânticos de alegria. E Isaías 55, 11, eu queria ler também. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A lei do retorno, né, da semeadura e da colheita, ela é real. E ela vem a partir do Senhor. Né? Aquilo que Ele profere volta para Ele mesmo, né, de outra maneira. Né? Volta para cumprir um propósito. E quando estamos guiados pelo poder do Senhor, até aquilo que sai da nossa boca tem o poder de produzir o efeito que o Senhor quer. Isso é poderoso, quando a gente está sensível, né? Uma palavra sua, uma palavra de cada um aqui, ela tem o poder de produzir vida em alguém e retornar vida para mim e cumprir o propósito que o Senhor criou para mim e para você. Amém?
Eu queria chamar a Déia aqui para tocar aqui. E eu queria nesse momento orar. Vamos orar todos aqui. Porque eu creio que essa é uma área que a gente precisa ser muito consistente. São coisas muito difíceis aos olhos humanos. A gente ter paciência, consistência, perseverança, trabalhar em algo que a gente já está acostumado a conviver, que é o nosso coração. A gente já tem os nossos entulhos ali. Para que mexer nisso? Não mexe nisso não. Mas o Senhor fala, não, mexe, vai lá, arranca e deixa que eu vou enviar chuva, deixa que eu vou transformar. E enquanto a Déia está escolhendo a música ali, eu queria orar. Eu queria que você, primeiro, todos aqui, onde você estiver mesmo, se você quiser fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, da maneira que você se sente mais confortável. Eu queria que você primeiro pedisse ao Senhor que sondasse o seu coração. Assim como Davi fez, né? Certa vez, Senhor, sonda o meu coração e a minha mente. Vê se há em mim algum caminho errado, Senhor. Peça para que o Senhor sonde o seu coração nesse momento, para que Ele te mostre aonde você precisa começar a trabalhar. Em que parte do seu coração, em que parte da terra tem muita coisa para ser arrancada, tem coisas para serem trocadas. Senhor, quero apresentar a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece, Senhor, cada pensamento. O Senhor conhece, Pai, todas as coisas, Senhor. Conhece as áreas mais difíceis da nossa vida, Senhor. Os cantos, Senhor, mais inatingíveis o Senhor conhece, Pai. Mas vem hoje, Pai, e tenha liberdade, Espírito Santo, de agir no nosso interior. Tenha liberdade de encontrar em nós, Senhor, um lugar, Pai. Um lugar para o Senhor habitar, para o Senhor trabalhar, para o Senhor remover o que precisa ser removido, Senhor. Glória, Senhor. Somos o sacrifício, Senhor. Que o Teu Espírito possa penetrar, Senhor, no nosso coração. I provide the sacrifice. You provide the Spirit. You provide the Spirit. I will open up inside. And I will open up inside. Fill me. Peça para o Senhor te encher nesse momento. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Aleluia. Amém. Agora eu queria pedir se você pudesse colocar de pé. Se você puder vir aqui à frente, venham todos que puder aqui, a gente vai orar junto. E a gente vai colocar diante do Senhor o nosso desejo de cumprir o propósito para aquilo que Ele nos chamou. Que Ele possa ter liberdade no nosso coração hoje, de trabalhar no nosso coração, de transformar, de converter a nossa mente, o nosso coração. Pedir aqui para o Marcelo, Tícia, ajudar em oração, para a Lara também. Senhor, vem, Senhor, vem, Pai, enche, Pai, transborda, Senhor, nosso coração, Pai, vem, Senhor.
Pai, o coração, Senhor, renova, Senhor. Enche-me, Senhor, até transbordar, Senhor. Enche-me, Senhor, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Senhor, até transbordar, derrama. Senhor, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, vem fazer, Senhor, o que tu queres. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória,
agradeço. Amém. Tem mais alguém que faz aniversário essa semana para a gente orar? Ou não? Além da Diana. Diana não veio, vai ficar sem oração. A gente vai orar por ela semana que vem. Já ora agora, mas semana que vem ela vai estar aí. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui. Quero apresentar, Pai, a vida de cada um aqui diante de Ti. Senhor, nada é impossível para Ti, Senhor. Não há nada que não possa ser restaurado pelo Teu amor, pelo Teu poder. Não há nada que possa ser ressuscitado pelo Teu poder, pelo Teu amor, Senhor. Aquilo que precisa morrer em nós, Senhor. Aquilo que está morto em nós e precisa ressuscitar. Faça isso hoje, Senhor. Tenha liberdade, faça, Senhor, em nós, Pai. Traga vida novamente, Pai, de tudo aquilo que precisa ser restaurado, Pai. O amor, a paixão, Senhor. Os relacionamentos, Senhor. A confiança, a fé, a esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente, durante essa semana, Pai, consiga colocar em prática tudo que a gente ouviu, tudo que a gente buscou hoje de Ti aqui, Senhor. A gente continue semeando, Senhor, confiando em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E eu profetizo uma colheita abençoada para cada um aqui. Obrigado por esse alimento, Senhor. Abençoa esse alimento. Abençoa esse tempo de comunhão. Quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um, daqueles que não vieram também. Abençoa lá o Guia, Diana, Vitória, Valentina. Senhor, abençoa a vida da Diana, que faz aniversário essa semana. Senhor, a vida de cada um aqui, Pai. Apresentamos a cada família diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quem quiser, puder comprar a camisa, $15. Não são reais, tá? É $15. Tá ali. Se você não puder pagar agora, paga depois. Ó, tem 4 tamanhos: extra small, small. Não, tem mais. Médio, Tem todos. large e extra large. Tá? Então aí você procura lá e veja. Ah, e antes que eu esqueça, pro encontro de casais, tá? Tenta se preparar. Dê o seu nome para Tícia também, por favor. Tá? Dia 14, é isso mesmo. De outubro, tá? Dê o seu nome. Pode convidar a gente, mas dê o seu nome porque a gente precisa ter o número de pessoas, por favor.